Bom dia, segundo ano. Vamos para mais uma aula de geografia. Então, podem pegar a apostila de vocês. Hoje é dia 9 de junho de 2020 e estamos em uma terça-feira. Então, vocês vão abrir a apostila no capítulo 4, página 58. Então, vamos lá. As atividades econômicas. Lina e Hiroshi decidiram trocar mensagens pelo celular para conversarem com mais frequência. Após muitas conversas, Hiroshi desejou voltar ao Brasil e Lina queria muito morar no Japão. Eles até pensaram em planos para morar metade do ano em cada país. Lina poderia ser desenhista de quadrinhos japoneses no Japão e Hiroshi poderia ser goleiro de seu time preferido em São Paulo. Página 59. Para eles estava tudo resolvido, porém os dois esqueceram de pensar também na rotina de seus pais. Para os pais deles, não seria possível mudar de país, porque eles já têm o seu próprio trabalho nos países em que estão. Então Hiroshi e Lina começaram a pensar sobre o trabalho em suas famílias. Eliana, mãe de Lina, e Carol, mãe de Hiroshi, são irmãs. Elas nasceram no Brasil, mas têm os pais japoneses. Os pais de Eliana e Carol chegaram no Brasil em 1950 para trabalhar em Tomé de Açu, no Pará. E eles compraram uma pequena fazenda onde criavam galinhas, plantavam e colhiam pimentas do reino para vender. Página 60. Atividades no campo e na cidade. Quando uma pessoa trabalha, ela realiza uma atividade econômica. A atividade de plantar e colher é chamada agricultura e é praticada por muitas pessoas que moram e trabalham no campo. Nesse lugar, há também pessoas que criam vacas, porcos e galinhas, entre outros animais. Essa atividade é conhecida como pecuária e, por meio dela, obtém-se produtos como leite, ovos e carne. Há ainda pessoas que realizam o extrativismo, ou seja, retiram recursos da natureza para vender ou fazer outros produtos, e esses recursos podem ser de origem vegetal, animal ou vegetal. Então vamos lá. O que você gostaria de plantar em sua fazenda bonita como essa? Desenhe aqui. Então vocês vão escolher algo que vocês gostariam de plantar e vai fazer um desenho aqui nessa área que está livre, tudo bem? Para que essas atividades ocorram, a água é essencial. A água é um recurso natural usado para irrigação e cultivo de plantações, para a criação de animais e além de ser uma fonte de outros recursos importantes dos rios. Por exemplo, são retirados vários tipos de peixes nas margens de alguns. No passado, encontravam-se até mesmo ouro. Além da água, o solo também é muito importante e nele são feitas plantações e dele são extraídos minerais como o minério de ferro, que são úteis para o ser humano. Os pais de Eliana e Carol aprenderam sobre a importância do solo e da água quando ainda viviam no Japão, porque lá plantavam arroz. Para esse cultivo é necessário ter um bom solo e grandes quantidades de água. Então, aqui na figura de baixo, nós estamos vendo um cultivo de arroz. Essas pequenas plantinhas aqui que parece mato é o arroz nascendo, tá? Então, vamos lá. Algumas coisas retiradas da natureza podem ser utilizadas diretamente pelas pessoas ou podem ser usados no trabalho das indústrias. Nesses lugares, as pessoas trabalham para transformar os recursos naturais em outros produtos úteis para o ser humano. O pai de Lina, por exemplo, trabalha em uma indústria, uma fábrica que utiliza a madeira extraída da natureza para fazer folhas de papel.
Perto dessa fábrica, há outra indústria que usa o minério de ferro, extraído do solo e outros materiais para fazer aço. Esse produto é vendido por uma fábrica no Japão, que faz instrumentos médicos. Depois de prontos, esses instrumentos são vendidos em uma loja em Tóquio, e nessa loja o pai de Hiroshi compra o que precisa para trabalhar no hospital. Então vamos lá, você se lembra o que o pai da Lina faz e o que o pai do Hiroshi faz? Então vamos lá, ó, aqui voltando na página 48, o pai de Lina, ele trabalha em uma fábrica que faz papel, tá? E o pai de Hiroshi, ele é médico lá no Japão. Então vamos lá, página 63, tá? A maior parte das indústrias, lojas e hospitais está localizada em cidades e em áreas urbanas. As atividades realizadas nessas áreas dependem muito da água. Mas não são apenas as atividades econômicas que precisam desse recurso. As pessoas precisam da água em vários momentos do cotidiano para tomar banho, beber, cozinhar e lavar louças. Além da água, o solo também é importante nas cidades, porque é sobre ele que elas são construídas, prédios, casas, fábricas e ruas. E é preciso conhecer muito bem as características dos solos, porque alguns deles não são adequados para suportar essas construções. O solo também recebe e absorve parte da água da chuva. Por isso, ele é importante para impedir que essa água se acumule e cause alagamentos. Página 64. Assim, na cidade e no campo, as pessoas dependem da água e do solo, e é preciso usá-los com consciência e cuidado. Se algumas pessoas desperdiçarem água, outras pessoas poderão ficar sem. Se a indústria em que o pai de Lina trabalha despejar produtos químicos em um rio, pode poluí-lo. O pai de Hiroshi costuma contar que isso já aconteceu no Japão. Uma indústria despejou mercúrio, uma substância tóxica, nas águas de um rio. Assim contaminou gravemente peixes e pessoas e causou até mesmo uma doença, a doença de Minamata. O solo também pode ser afetado pelas atividades econômicas. Por exemplo, a retirada de minerais do solo sem cuidados pode causar danos graves ao meio ambiente. Então vamos lá. O que nós aprendemos nessa atividade? Nesse capítulo, aprendemos que existem vários tipos de atividades econômicas. A agricultura, pecuária e extrativismo são importantes atividades realizadas, principalmente no campo. As atividades industrial é muito importante e essa atividade transforma os recursos naturais em outros produtos necessários para o cotidiano. As indústrias estão localizadas principalmente nas cidades. A água e o solo são muito importantes para as atividades realizadas no campo e na cidade, e é necessário utilizar os recursos naturais com consciência e responsabilidade. Então, agora vamos para as atividades, que começa lá na página 66. Então, na página 66, vocês vão ler as informações e completar com os espaços do diagrama. Então, aqui eu tenho número 1. Atividade de criação de animais para obtenção de produtos como a carne. Então, qual é o nome dessa atividade? Vocês vão ler, vão pesquisar aqui na nossa apostila e vai colocar o nome correto. E assim responder a todas, tá? Atividade 2, lá na página 67. Como você aprendeu, o ser humano pode retirar recursos da natureza com o objetivo de vendê-los ou utilizar para fazer produtos diferentes. Essa retirada recebe o nome de extrativismo. Identifique o nome de cada tipo de extrativismo mostrado nas imagens a seguir. Então, vamos completar aqui embaixo. A água e o solo são recursos naturais importantes para várias atividades
que os seres humanos realizam. Então, aqui nós temos uma imagem que vocês vão observar bem e responder. Aqui temos a A. A imagem apresenta diferentes atividades que utilizam esses recursos. Escreva na linha abaixo uma forma de uso da água e uma forma de uso do solo que você consegue identificar na imagem. Então, para que a água está sendo utilizada nessa imagem e para que o solo está sendo utilizado? A B. Às vezes o ser humano utiliza a água e o solo de forma inadequada e isso pode causar problemas para o meio ambiente. Pesquise 2 desses problemas, um causado pelo uso inadequado do solo e outro pelo uso inadequado da água, e escreva o resultado nas linhas a seguir. A C. O que a sua família tem feito para usar a água de forma adequada? E é isso, pessoal. Assim nós terminamos as nossas atividades e espero vocês para a próxima aula.